Seja bem-vindo ao podcast Café Amargo. Através desse podcast você conhece pessoas de Ribeirão e região que fazem a diferença. E eu tô aqui hoje com meu colega de bancada novo. Pessoal e velho. Primeira vez que a gente usa essa configuração, né? Sempre ou eu e o Glaucio. Agora hoje estamos aqui, eu e o Maicon, para passar uma mensagem, vamos dizer assim, um pouco diferente para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí. E a gente tá aqui com o padre Marcos Cândido. Então, um salve pro pessoal. Muito obrigado, antes de tudo, né, pela oportunidade e o convite de estar aqui. E eu saúdo a todos os que nos acompanham nesse momento. Muito obrigado. Isso aí. Hoje o tema é Natal. Nós vamos falar sobre Natal e nada melhor do que trazer um padre para falar sobre Natal, não é mesmo? Infelizmente, a gente, nesses últimos tempos, nesses nossos tempos, a questão do Natal ela é vista muito com a visão comercial, né? Então, e definitivamente não é isso, e a gente vai abordar isso hoje aqui nessa mesa, tá? E a gente vai entender um pouquinho sobre espero, né, que os senhores e eu também entendam um pouquinho sobre o Natal. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho o padre. Padre, o senhor nasceu em Ribeirão. Fala um pouquinho da trajetória do senhor, como que o senhor se tornou padre, como que decidiu ser padre, ou se tinha em mente outra profissão, como é que foi isso? Então, eu me chamo Marcos Cândido, né? Eu sou padre ordenado no ano de 2001. Próximo ano eu faço 24 anos de vida sacerdotal. Eu sou mineiro, eu nasci na cidade de Frutal. Meus pais, na verdade, são do sul de Minas. Na década de 70 foram morar ali na região de Frutal, e eu acabei nascendo então naquela cidade, e com menos de um mês já estava aqui em Ribeirão Preto. Então eu me considero um ribeirão pretano, na verdade, né? E venho de uma família numerosa, nós somos em 8 filhos, né? E, enfim, eu no ano de 1994 entrei no seminário de Brodowski, Maria Imaculada, onde os padres de Ribeirão Preto são formados. E ali eu morei 7 anos. Então, foi um período muito rico da minha vida, né? E que me trouxe até aqui, onde estou agora. E como é que foi decidir isso? Vou ser padre. Como é que foi isso? Eu venho de uma família católica, né? Para nós, o domingo era um dia sagrado, de fato. Sagrado no sentido de que não havia dúvida de que o domingo era dia de ir à missa, né? Eu me lembro muito bem, era criança, nem passava pela nossa cabeça a possibilidade de não ir, porque a missa era alguma coisa que fazia parte da nossa rotina, né? Então, todos os domingos de manhã a gente ia à igreja, fiz catequese. A minha paróquia de origem é a paróquia Santo Estevão, aqui em Ribeirão Preto. E ali eu comecei, então, depois da catequese, a frequentar o grupo de jovens. E o grupo de jovens foi um momento muito marcante, né, para minha decisão vocacional, porque foi ali que eu aprendi a me envolver mais fortemente com as coisas da igreja, de maneira mais consciente, né? Então, aos 17 anos, eu me lembro que decidi ir para o seminário, procurei o padre da época, conversei com ele, ele foi me orientando, me encaminhando, e eu apenas tinha completado 18 anos, já estava ali dentro do seminário, né? E então, na verdade, a decisão ela foi fortemente marcada por essa experiência no grupo de jovens, onde eu assumi cargos de liderança, de coordenação ao lado de outras pessoas. Foi um momento rico de trabalhos na paróquia, de assistência, de caridade. Então, tudo isso foi formando a nossa personalidade cristã e a nossa vocação. O senhor estudou 7 anos no seminário. Sim. Até se tornar padre. Depois o senhor passou um período fora do Brasil também. O senhor poderia falar um pouco? Naquela época em que eu estudei, a formação de um padre na Arquidiocese de Ribeirão Preto era uma formação de 7 anos. Então, todos os padres daquele período foram formados nesse prazo de 7 anos. Hoje tem um ano a mais. Hoje foi inserida uma etapa chamada etapa propedêutica, né? Então, é a etapa que precede a formação no seminário de Brodowski. E aquela formação em Brodowski, ela se concentra fortemente em 7 anos de estudo, 3 anos dedicados ao estudo da filosofia e 4 anos ao estudo da teologia, né? Então, digamos que assim, essa é a configuração da formação de um padre em Ribeirão Preto. Mas quando eu terminei os meus estudos em Brodowski, eu tinha um anseio muito grande em continuar me formando, me preparando ainda um pouco melhor, né? E eu me lembro que algum tempo depois da minha ordenação, eu procurei a USP aqui de Ribeirão Preto, né? Me inscrevi como aluno
como um aluno, agora eu não lembro o termo exatamente, mas como um aluno ouvinte, né? Esse é o termo. E logo em seguida me inscrevi para o programa de mestrado na USP aqui de Ribeirão Preto. Eu fiz um trabalho numa das áreas do mestrado que se chamava História das Ideias Psicológicas. Quem foi a minha orientadora foi a professora Marina Massimi. E a professora Marina Massimi me apresentou alguém muito especial, né? Um antigo professor da USP, falecido no ano de 1992, chamado Miguel Rolando Covian. Inclusive, o professor Covian, o ano que vem, completam-se 70 anos da sua chegada no Brasil. Ele foi professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele era formado na área de neurociência. E aí eu pude entrar em contato com seus escritos. Embora ele fosse um cientista, um pesquisador, ele tinha muito interesse por uma formação integral. Então se dedicava a outras áreas, como a filosofia, a teologia, o estudo da arte e assim por diante, né? E conhecendo os escritos do professor Covian, me interessou muito o aspecto que ele trabalhou sobre a relação entre ciência e religião, né? E digamos que esse foi uma questão decisiva que orientou os meus passos seguintes. Porque depois que eu concluí o meu mestrado na USP de Ribeirão Preto, eu prossegui com os meus estudos indo para o exterior, de fato, estudar. Então eu fui para Roma. Em Roma eu fiz um novo mestrado, mas agora não mais na psicologia, né, como foi aqui na USP em Ribeirão Preto, mas na filosofia. E no meu mestrado eu trabalhei a complementar relação entre ciência e religião, do ponto de vista metodológico, né? Quando eu terminei o meu mestrado, eu então me inscrevi no programa do doutorado e também fiz um doutorado em Roma. No doutorado, por uma sugestão do Conselho da Faculdade de Filosofia da Universidade Salesiana, porque eu fiz o doutorado com os salesianos, eles me sugeriram trabalhar os escritos de Karol Wojtyla, né? Karol Wojtyla, depois mais tarde, se tornou o Papa João Paulo II, que hoje é santo, né? São João Paulo II. Porque Karol Wojtyla, antes de se tornar Papa, ele era professor universitário na Polônia, dava aula de ética na universidade, sempre teve um interesse muito grande pela questão antropológica, né? Tem uma obra muito importante de Karol Wojtyla chamada Pessoa e Ato. Depois ele tem uma segunda obra importante chamada Amor e Responsabilidade e uma variedade muito grande de artigos que ele escreveu sobre alguns temas que estão presentes nos seus livros e sobre outros temas originais, né? E então eu pude entrar em contato com seus escritos desse período, né? Então eu desenvolvi um trabalho sobre o pensamento antropológico de Karol Wojtyla, né? Karol Wojtyla era de uma linha chamada personalista. O personalismo foi um movimento do século XX que, de fato, buscou recuperar esse olhar sobre o ser humano considerado como pessoa, né? O termo pessoa hoje, para nós, às vezes, em muitos ambientes, é um tema muito esvaziado de significado, né? Mas o termo pessoa tem um conteúdo filosófico muito denso, né? Durante muitos séculos, pessoas pesquisaram o problema humano, levando em consideração esse termo, e em torno dele, então, tem toda uma questão filosófica importante. E o personalismo, sobretudo no século XX, que viu a crise do humano tão acentuadamente, né? Ele repropõe, então, esse olhar sobre o sujeito humano como pessoa. E Wojtyla se desenvolvia dentro dessa perspectiva. Ele também entrou em contato com a fenomenologia de Husserl, né? A fenomenologia também é uma área importante que seguindo o método proposto por Husserl, se volta para a experiência concreta do sujeito, né? Tem um olhar muito, digamos assim, descritivo, interpretativo da pessoa, das suas estruturas, dos seus dinamismos e assim por diante. Então, se aproximou muito dessa corrente filosófica que discutiu o homem como pessoa durante toda a história, né? Então, no meu doutorado, eu trabalhei sobre o pensamento antropológico de Wojtyla. Foi um período de 8 anos fora, período muito rico, né? Eu morei 4 anos e meio em Roma, depois, quando eu já tinha concluído os meus créditos, né? Eu, então, pedi para o bispo da época para me transferir para Paris. Morei 2 anos e meio em Paris também, foi um período muito rico.
A igreja francesa me impressionou muito, porque a gente tem uma ideia da França revolucionária, da França racionalista, da França antirreligiosa. De fato, é uma sociedade muito fortemente marcada por essas características. Mas eu fiquei impressionado com o catolicismo francês, né? Um catolicismo com um bom nível de formação, né? A gente vê muitos leigos. A média do leigo francês é uma média muito bem preparada, né? Que tem um entendimento sobre as grandes dificuldades do nosso tempo, os dramas que a humanidade passa, a igreja passa e assim por diante. E ao mesmo tempo de uma grande espiritualidade, né? Os franceses de Paris com quem eu entrei em contato, eu via isso neles, né? Uma boa formação intelectual e uma grande vida espiritual, uma intensa vida espiritual, né? A gente pensando na questão da revolução, a gente pode imaginar que o catolicismo realmente acabou na França, vamos dizer assim. Mas é ao contrário do que o senhor está me dizendo, né? Exatamente. Existe uma vida católica muito intensa, sobretudo os jovens, muito jovens. Certamente que o percentual frente à nação é um percentual pequeno, mas muito jovens, né? Por exemplo, quando Notre Dame, alguns anos atrás, pegou fogo, impressionou muito a quantidade de jovens diante da igreja, né? Em torno da catedral, cantando, né? A Nossa Senhora. É aquele estilo mesmo dos franceses. Os franceses são assim. Uma coisa que eu vi entre muitos franceses que me impressionou, a grande relação de apreço e de orientação e de amizade com os mosteiros, né? Isso me impressionou muito, porque para mim é algo também que conta muito, essa amizade com os mosteiros, né? A França tem muitos bons mosteiros e eu acho que isso também dá o tom da vida espiritual dos franceses, né? Você já viu alguma diferença entre a juventude na Itália e a juventude francesa? Porque eu tive a impressão, principalmente no norte da Itália, de que a juventude não participa muito da igreja. Tem muitas pessoas mais velhas realmente dentro da igreja e poucos jovens. Quando a gente vê alguém jovem, são crianças indo com os pais na igreja. O senhor viu essa diferença ou não? Eu penso que o secularismo hoje toca todas as nações, né? A Europa é muito marcada por um esvaziamento religioso. De fato, para muitas pessoas, a religião hoje já não diz muita coisa, né? E na Itália certamente acontece o mesmo. Mas tem também uma juventude católica muito consciente, muito ativa, né? Eu vi isso muito presente em muitos movimentos católicos da Itália, né? Talvez o italiano, ele tem o benefício e também o desafio de ter uma herança religiosa tão forte, né? Porque às vezes, de fato, encontrei muitos italianos que pareciam que já compreendiam tudo da religião, né? Então é como se não tivesse mais nada a aprender da religião. E certamente que isso é um problema, porque o evangelho é sempre uma fonte de novidade, né? E se o nosso espírito não está aberto a perceber essa novidade, então a gente começa a ser indiferente àquilo que ele propõe, né? E de fato existe esse problema na Itália também, né?